Bom, gente, vamos lá para uma aula sobre dimensão de espaços vetoriais. Então, essa aula faz parte do curso de Álgebra Linear, oferecido para a Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. Meu nome é Elton Carvalho, sou professor do curso. Bom, a gente estudou esses alguns aspectos, né, do que são os espaços vetoriais, do que é uma combinação linear, de como é que é a dependência linear, o que são conjuntos geradores e subespaços. Até aqui a gente tem que estar ciente disso. Então, para retomar, a gente vai ver de novo a definição de base, que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, é consequência da definição de base. Base foi a nossa última aula. É só voltar lá e assistir ou olhar na página de auxílio do curso, que deve estar aparecendo aí em algum canto, se tiver algum link disso, ou na descrição do vídeo. Tá? Então, a definição da base de um espaço vetorial é a seguinte. Tem um conjunto de vetores, tá? A gente está considerando espaços finitamente gerados. Então, é um conjunto limitado, finito de vetores, né? Nesse caso eu coloquei n vetores de V1 até Vn. Então, esse conjunto de vetores, eu vou dizer que é base do espaço C e somente C, ou seja, uma coisa implica a outra e vice-versa. Né? Então, ele é base desse espaço, C e somente C. Ele for linearmente independente, LI, né? Linearmente independente, e esse conjunto gerar o espaço V. Ou seja, todo conjunto gerador que é LI é base. E toda base, toda vez que eu falar a palavra base, eu estou falando de um conjunto que é gerador do espaço, né? Então base de um espaço, né? A base desse espaço é geradora desse espaço e é linearmente independente. Tá? Tem que ter as duas coisas e sempre que tiver as duas coisas vai ser base. Beleza? Então agora a gente vai entrar no conceito de dimensão. Para falar de dimensão, a gente tem que pensar o seguinte. Tem um monte de ideias que a gente vai levar, que a gente vai precisar trabalhar para chegar até a dimensão. Né? A primeira delas é um teorema que vai me dar informação sobre qual que é o maior tamanho de um conjunto linearmente independente que está dentro de um espaço vetorial. Então pensa assim, você tem um espaço vetorial, né, tem um monte de vetor lá, e eu vou ter um conjunto, vou ter subconjuntos desses caras. Né? Só que esses conjuntos podem ser LI ou podem ser LD, linearmente dependentes. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar que se um espaço vetorial é finitamente gerado, o maior conjunto LI que esse cara vai ter tem um número máximo de elementos, certo? Então, por exemplo, então eu tenho lá um conjunto de vetores G, né, um conjunto gerador G de N vetores, V1 até Vn aí, né, e esse cara tem N elementos. O que eu vou mostrar agora é que qualquer conjunto linearmente independente desse espaço vetorial gerado por esses vetores aí vai ter no máximo N elementos. Ou seja, se eu tenho um espaço gerado por um conjunto, dentro desse espaço não vai ter nenhum conjunto que é LI que tem mais do que N elementos. Tá? Do que o número de elementos do gerador. Tá? Então não estou falando de base por enquanto. Eu estou pegando um gerador de N elementos e vou falar o seguinte, olha, o maior conjunto LI que eu posso ter aí dentro vai ter N elementos, beleza? Então, eu posso pensar ao contrário. Se eu tiver um conjunto, tem um espaço vetorial, gerado por um conjunto que tem N elementos, tá? Finitamente gerado. Qualquer conjunto que tenha mais que esses N elementos vai ser obrigatoriamente, necessariamente, LD. Né? Então, preciso demonstrar isso, tá? A gente vai fazer umas contas aqui para a gente ver por que isso acontece. Você vai lembrar lá de VGA, lembrar dos seus sistemas lineares, beleza? Então, para demonstrar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que tem um conjunto que tem mais de N elementos. E vou mostrar que esse conjunto tem que ser obrigatoriamente LD, tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar um conjunto aí que tem M elementos, tá? Chama de S, eles têm os vetores de U1 até UM, certo? Então, ele tem M elementos. E M é maior que N, então quer dizer, eu tenho mais elementos do que o meu conjunto gerador. Tá? É um outro conjunto, não precisa ser os mesmos vetores, não precisa ter nada a ver. É só um conjunto com M elementos. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Cada vetor U desse conjunto aí, ele está no espaço vetorial. Né? Então, se ele está no espaço vetorial que é gerado por aquele conjunto G de V1 até Vn, né? Então eu tenho um vetor que está no espaço vetorial gerado pelos V's. Então ele tem que ser escrito, ele pode ser escrito, na verdade, vai ter forma de escrever ele como combinação linear desse conjunto gerador. Então vou pegar esses elementos V's aí, vou pegar esses V's que geraram o espaço vetorial, vou fazer uma combinação linear aqui com esses alfas. Né? Então eu tenho
os alfas aqui, alfa K1, V1, mais alfa K2, V2, mais alfa KN, VN, etc. Né? Esse é para o vetor UK. Então a gente tem os vetores de U1 até UM, e eu estou fazendo o seguinte: vai ter um escalar aí multiplicando cada um dos vetores do meu conjunto gerador, não precisa ser base, tá? Esse V é um conjunto gerador. E aí eu estou colocando os índices assim: o primeiro índice é do vetor U e o segundo índice é do vetor do conjunto gerador. Então assim, o vetor, o késimo vetor desse conjunto S é formado por AK1 V1 mais AK2 V2 até assim por diante. Né? E aí a gente tem a notação em notação somatória, né? Que a gente vai começar a se acostumar com ela, né? Para trabalhar com ela aí. Então eu faço J de 1 até N e o meu vetor UK é alfa KJ VJ. Lembrando da nossa notação aqui, né? Letra grega é escalar e letra latina em negrito é vetor. Então não importa se é R3, se é polinômio, se é complexo, não importa. Minhas letras gregas são escalares e os meus negritos são vetores, tá? Da definição geral lá nossa. Bom, aí vou fazer o seguinte: eu quero mostrar que esse conjunto S é LD. Então eu vou pegar uma combinação linear desse S e tentar escrever o vetor nulo com ela. Né? Então eu vou pegar esses vetores aí, o 1, o 2 até o M, e vou fazer uma combinação linear deles, multiplicando por escalares e somando, né? E tentar conseguir o vetor nulo. Eu vou ver o que eu preciso para que isso aconteça. Né? Se a única maneira de eu fazer isso é que todos esses lambdas aí, essa letra aí chama lambda, né? Todos esses lambdas aí sejam não nulos, aliás, se todos eles forem nulos, esse conjunto é LI. Mas como eu quero mostrar que ele é LD, eu vou acabar chegando à conclusão que nem todos eles vão precisar ser nulos. Eu vou ter alguns que não precisam ser nulos e ainda assim eu vou conseguir o vetor nulo, certo? Para isso. Então vamos lá. Vamos escrever essa combinação linear aí. Né? Eu tenho um vetor nulo, lambda 1, U1 mais lambda 2, U2, que é a combinação desse conjunto que tem mais elementos aí do que o gerador. Esse cara, eu vou escrever explicitamente agora. Eu vou pegar cada U e escrever esse cara como combinação linear do vetor gerador. Né? Então eu vou escrever uma combinação, achar os alfas lá, para escrever esse cara. Então eu abri agora, ele ficou uma soma de várias coisas, de várias somas. Né? Então eu tenho lambda 1 vezes o primeiro vetor, que ele é escrito com essa combinação linear, então alfa 1 V1 mais alfa 1 2 V2, etc., até alfa 1N VN. Então alfa 1 1, alfa 1 2, né? Quer dizer, esses são os alfas da componente do lambda 1, do U1, para gerar o meu vetor nulo. Mas, aí tem o segundo vetor, que vai ser o U2, né? Então vai ter o lambda 2 vezes o U2, que é alfa 2, 1, V1, mais alfa 2, 2, V2, e assim por diante. E eu vou ter M elementos. Né? Então lambda M até, de lambda 1 até lambda M. Né? Então vou ter esses vetores aí, cada um deles vai ter termos de V1 até Vn. Né? Então eu tenho esses caras todos aí. Eu posso rearranjar isso para poder fazer conta direito com isso, né? Que agora está tudo misturado, escalar, vetor e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todos os vetores em evidência. Né? Então, na hora que eu coloco todos os vetores em evidência aí do lado direito, né? Eu vou colocar tudo que multiplica o V1, mais tudo que multiplica o V2 vezes V2, mais tudo que multiplica o V3, assim por diante, até o Vn. Então agora eu tenho N termos, e dentro desses, cada um desses termos tem um produto de um vetor por um negócio que é uma soma de escalar, certo? Tudo que está entre parênteses do lado direito aí da tela é escalar. Então é só número. Então isso aí, o que eu estou escrevendo? Eu transformei o que era do lado esquerdo aí uma combinação linear de vetores U, né? Lambda 1, U1, lambda 2, U2 e tal, escrevendo o vetor nulo, eu transformei isso numa combinação linear de vetores V. Né? E aí eu preciso agora descobrir quem são esses escalares aí. Eu quero descobrir os lambdas. Os alfas eu vou supor que eu sei, tá? Vou supor que eu conheço os Vs, que eu sei escrever esses caras, tudo. Né? Então, os alfas eu conheço todos. Tá? Não importa aqui quem eles são na hora, mas eles são conhecidos. Quem é incógnita para mim, quem eu quero descobrir, são os lambdas. Né? Então, eu vou tentar descobrir que lambdas agora eu tenho para poder escrever o vetor nulo. E aí acontece o seguinte. Uma maneira de escrever o vetor nulo, tá, não é a única, não é necessariamente a única. Tá? Se o conjunto dos Vs aqui
for LI, vai ser a única, a gente vai ver isso depois. Mas não precisa. Eu tenho certeza que o vetor nulo é 0v1 mais 0v2 mais 0v3, blá blá blá, mais 0vn. Se eu multiplicar todos os vetores por 0 e somar todo mundo, eu vou ter o vetor nulo, certo? Lembra dos axiomas lá de espaço vetorial. Então, uma maneira de escrever o vetor nulo é fazendo com que cada um desses escalares que estão entre parênteses aí em cima seja nulo. Então vamos fazer isso. Isso vai ser um sistema linear, né? Que eu tenho as equações aí, eu tenho N equações, né? E eu tenho as minhas N incógnitas. Eu tenho os meus lambdas aí, são as incógnitas. Então eu vou fazer A11 lambda 1 mais A21 lambda 2, etc. mais AM1 lambda M igual a 0. Porque é o que está multiplicando V1 ali embaixo, né? Então vamos fazer isso. Montei esse sistema aí. Ó, cuidado, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente prestar atenção num detalhe, né? Olha do lado esquerdo, eu tenho ali alfa 1, 1, V1 mais alfa 1, 2, V2. Então nota que o segundo índice do alfa é o índice relacionado ao V. Então, na equação ali que eu tenho, do lado direito, né, que eu tenho alfa 1, 1, lambda 1 mais alfa 2, 1, lambda 2, etc. Tá vendo que o segundo índice do alfa é 1? Esse cara está multiplicando o V1. Né? Então, essa primeira equação, esse primeiro termo entre parênteses, igual a 0, vai ser a nossa primeira equação. E assim por diante. E aí eu construí dessa maneira aí esse nosso sistema. Então essa é uma maneira de eu construir o vetor nulo. Só que olha só que interessante, né? Quantas equações eu tenho? Eu tenho N equações, de alfa 1, 1 até alfa 1N. Lembra que N é o tamanho do meu espaço, do meu conjunto gerador. Né? E eu tenho M incógnitas, os meus lambdas, lambda 1 até lambda M. Então, eu montei o meu conjunto dos U's para ter mais elementos do que o N. Então, M é maior do que N, por causa do jeito que eu estou fazendo o negócio. Eu quero ver um conjunto com mais de N elementos, quero ver se esse cara é LD. Né? Então, por construção, eu tenho mais lambdas do que equações. Ora, esse sistema aí, então, se você lembrar lá de VGA, dos seus sistemas lineares, esse sistema é compatível, ele vai ter solução porque ele é homogêneo, né? E ele é indeterminado. Eu tenho infinitas soluções. Eu vou ter, claro, a solução trivial, que é todos os lambdas zero, tudo zero, beleza, funciona, né? Mas eu tenho outras. Quem garante que eu tenho outras é o fato de eu ter mais incógnitas do que equações. Né? Então, eu tenho garantido para mim que vai ter solução com algum lambda k que não seja nulo. Eu não sou obrigado a ter tudo zero. Eu posso ter alguns que não são zero e esses caras vão funcionar. Porque eu tenho mais incógnitas do que equações. Eu tenho um sistema subdeterminado, tem gente que chama assim. Né? Então, aí o que acontece é que, com essa conclusão, se eu tenho algum lambda que não é nulo, eu consigo escrever 0, que é o vetor nulo, igual a lambda 1, o 1 mais lambda 2, o 2, etc. Ou seja, uma combinação linear dos elementos do S, fazendo o vetor nulo, sem que todos os coeficientes sejam nulos. Essa é a definição de linearmente dependente. Então, basta o fato de eu ter mais lambdas do que equações. Lembra, o número de equações que me dá é o tamanho do conjunto gerador. O número de lambdas é o tamanho desse conjunto que eu estou olhando. Se eu tiver mais lambdas do que o conjunto gerador, eu automaticamente tenho um sistema indeterminado. Isso faz com que o meu conjunto, né, que tem dos vetores U's aí, seja linearmente dependente. Né? Então, está demonstrado aí essa afirmação. Então, o que a gente sabe? Se eu tenho um espaço vetorial gerado por um conjunto com um certo número de elementos, finitamente gerado, né? Então com um certo número de elementos, qualquer conjunto que tiver mais que isso, obrigatoriamente vai ser LD. Ou seja, se eu sei que um certo conjunto é LI, eu sei quantos elementos no máximo ele pode ter. Ele não pode ter mais do que N. Tá? Então é isso que esse cara garante. Eu vou usar isso para demonstrar mais alguns teoremas. Né? Então, uma consequência disso. Se eu tenho um espaço vetorial que é finitamente gerado, e eu pego duas bases deles, quaisquer, esse teorema que eu mostrei agora garante que eles vão ter sempre o mesmo número de elementos. Qualquer base daquele espaço vetorial, finitamente gerado, vai ter sempre o mesmo número de elementos. Olha só, para ver isso, é simples.
é assustadoramente simples, né? É assim, vamos pegar uma base qualquer desse espaço, tá? Então, se o espaço é finitamente gerado, eu vou ter uma base lá, vai ter um conjunto gerador, e eu escolho um conjunto gerador que seja LI. Esse cara vai ser uma base. Eu vou chamar de base B1. E ela tem N elementos. Eu peguei lá uma base e tal, verifiquei, contei os vetores que estão lá dentro, tem N elementos. Então, beleza, minha B1 tem N elementos. Aí, qualquer conjunto, por causa desse resultado, né? Ora, se esse cara é uma base, toda base é conjunto gerador. Então eu tenho meu V, que é gerado por um conjunto de N elementos. Ou seja, qualquer conjunto que tiver mais que N elementos tem que ser linearmente dependente, por causa disso que a gente viu, né? Então agora, eu vou fazer um outro exercício. Vou pegar uma outra base e vou contar o número de elementos. Pegar outros vetores, os aí, né, que eu chamei. Então, B2, pegar uma outra base lá, B2, verifico que ela é base, verifico que ela é geradora e conto os elementos. Deu M. Ora, se o meu espaço vetorial é gerado pela base B2, e eu estou supondo que é porque eu escolhi uma base, eu sei que é, né? Então, se ele é gerado por B2, e B2 tem M elementos, nenhum conjunto com mais elementos do que M, com mais que M elementos, pode ser LI. Todos eles vão ser LD. Então, ou seja, a base B2 é LI. Eu sei que ela é LI, porque ela é uma base. Eu escolhi uma base, certo? Então eu sei que obrigatoriamente o número de elementos da base B2 vai ter que ser menor do que N, que é o número de elementos da base B1. Tem que ser menor ou igual, né? Não pode passar disso. Porque se passar disso, se ela tiver mais que N elementos, ela vai ser LD. Mas eu posso fazer o contrário também, né? Eu posso fazer o seguinte. Bom, eu sei que a base B2 gera o meu espaço. E B2 tem M elementos, né? Se ela tem M elementos, então, necessariamente, qualquer conjunto LI tem que ter um número de elementos menor ou igual a M. Só que a B1, que eu sei que tem N elementos, é LI. Então ela tem que ter um número de elementos N menor ou igual a M. Ora, se N é menor ou igual a M e M é menor ou igual a N, obrigatoriamente M igual a N. Para quaisquer duas bases do espaço. Você vê que se eu não posso passar de um certo valor, eu não posso passar em nenhum dos dois sentidos, né? Essa não pode ser maior que essa não pode ser maior que essa. Então, empaca, né? Então, esse é o teorema da invariância. Ele ganha algum nome em alguns livros, né? O Caglioli chama ele de teorema da invariância. Outros livros chamam só de um corolário, né? Essa palavra corolário aí, lembra, significa consequência de um teorema, né? Então, eu estou colocando esse cara como consequência daquele primeiro teorema que eu demonstrei hoje. Mas ele é importante, porque ele fala o seguinte: tem um número associado a um espaço vetorial. Todo espaço vetorial de dimensão finita, finitamente gerado, né? Olha só eu dando spoiler aqui. Todo espaço vetorial finitamente gerado tem um número associado a ele. E esse número é o tamanho que a base tem. Ora, se quaisquer duas bases vão ter sempre o mesmo tamanho, qualquer base que eu pegar vai ter que ter o mesmo tamanho. Porque se eu pego uma base qualquer e pego outra, as duas têm que ter o mesmo. Tá? Então A e B têm o mesmo tamanho. Se eu pegar uma base C qualquer, eu posso pegar qualquer uma dessas A e B, comparar com a C, vai ter que dar a mesma coisa. Então todas as bases de V têm o mesmo tamanho, têm o mesmo número de elementos, né? Então esse número parece ser uma característica do meu espaço. Então a gente vai com isso definir essa característica, chamar de dimensão. Então, definição, né? A dimensão de um espaço vetorial, que é finitamente gerado, vai ser o número de elementos em uma base desse espaço, né? Uma base por quê? Porque pode ser qualquer uma, né? Se eu encontrar qualquer base que eu encontrar, vai ter um certo número de elementos, se ele for finitamente gerado. Esse número de elementos vai ser igual para qualquer outra base. Então basta eu saber o número de elementos de alguma base daquele espaço, que eu já sei a dimensão desse espaço. E isso é invariante, tá? Aquele espaço vai ter aquela dimensão. E como é uma relação de 1 para 1, né, todo espaço tem um único valor de dimensão, a gente define uma operação, que é dimensão de V. Então, dimensão de V é um número inteiro, que vai dar o número de elementos da base desse espaço. A gente vai chamar isso de dim_V, né? Então, quando aparecer dim_V, isso aí representa a dimensão desse espaço. Tem alguns livros que vão colocar sem o parênteses, né, dim espaço V, né? Eu não gosto muito, eu prefiro usar essa notação aí.
Então, lembra, o espaço vetorial tem que ser finitamente gerado para poder valer tudo aquilo. Se o espaço vetorial não for finitamente gerado, a gente diz que ele vai ter dimensão infinita. A dimensão infinita não quer dizer que a minha base é infinita. Bom, quer dizer, eu vou ter uma base com infinitos elementos, né, com uma quantidade... Bom, vou ter uma base infinita, basicamente. Mas isso não quer dizer que as combinações lineares vão ser finitas. A gente vai ver isso aí com mais detalhe, né? Bom, vamos ver alguns exemplos então, né? Vamos pegar as bases canônicas que a gente já conhece, né? Que a gente viu na aula passada e que a gente conhece. Então, pegar o R3, por exemplo. O R3 vai ter dimensão 3, que a base canônica dele, né, é EX, EY, Z, tem 3 elementos, né? E como uma base dele tem 3 elementos, qualquer base do R3 vai ter 3 elementos. Então a dimensão do R3 é 3. Eu posso pegar o Rn, né, que é uma enupla, é o espaço vetorial das enuplas de números reais. Vai ter dimensão n. Então o R3 tem dimensão 3, o R1 tem dimensão 1, né, que são os reais. O R360 tem dimensão 360, assim por diante. Agora, uns casos interessantes, né? Se eu pegar o espaço vetorial dos complexos, só que eu vou considerar os escalares como reais. Aí esse espaço tem dimensão 2, porque como base eu vou ter que ter um vetor que mexe com a parte real e um vetor que mexe com a parte imaginária, né, no mínimo. Essa é a base canônica dele, né? Então, a base canônica do espaço vetorial dos complexos, usando os reais como escalar, né, vai ter 2 elementos. Um que é 1 mais 0i, ou seja, a parte real, né, unidade na parte real e 0 na parte imaginária. E o outro é 0 mais i, ou seja, 0 na parte real e unidade na parte imaginária, né? Então, esse cara vai ser uma base. Fica como exercício para você mostrar isso, tá? Que você pode escrever qualquer número complexo assim e mostrar que esses caras são linearmente independentes quando os seus escalares são reais, né? Então isso fica como exercício para você. Ou eu posso pensar o seguinte: os complexos também formam um corpo. Então os complexos podem muito bem ser os escalares nessa história. Então, se eu pegar o conjunto dos complexos, o mesmo espaço vetorial, só que construir esse espaço vetorial sobre o corpo dos complexos, aí esse cara vai ter dimensão 1. Do mesmo jeito que os reais têm dimensão 1 sobre os reais. Porque eu pego a unidade 1 mais 0i, né? Lembra, o elemento neutro da multiplicação, aquela coisa toda, né? Então, eu pego a unidade, falo, esse cara aqui é minha base canônica. Eu só vou ter ele. E se eu multiplicar esse cara por qualquer número complexo, eu vou obter qualquer número complexo, né? Então esse cara é gerador do espaço vetorial e como tem um elemento só, é Li, né? Então mandei você verificar aí, mas já expliquei para você. Se você duvida, volta, faz a conta, dá uma consultada no material, entre em contato com a monitoria e a gente tira essas dúvidas aí, beleza? Outro espaço vetorial clássico, né, o espaço vetorial das matrizes. Peguei aqui o exemplo da 2x2, que a gente pode fazer extensivamente, né? Ele vai ter dimensão 4. 2 linhas, 2 colunas. 4 elementos na matriz, na dimensão 4. Então, a base canônica vai ser uma base que tem a unidade em cada uma das posições da matriz. Eu tenho 4 posições na matriz. Essa base tem 4 elementos. Qualquer base do espaço das matrizes 2x2 vai ter 4 elementos, dimensão 4. Né? Uma matriz M por N, então M linhas, N colunas, vai ter M vezes N elementos. Eu vou usar o mesmo argumento aqui, né? Muito fácil construir a base canônica, né? Então, em alguns casos, na maioria dos casos, mas tipicamente a gente constrói a base canônica e vê que tem que ter M vezes N elementos. M linhas, N colunas, pronto. Girei a minha base e eu vejo que ela tem esse número de elementos, M vezes N, certo? Espaço vetorial dos polinômios, agora reais, tá? Tudo aqui, matrizes reais, escalares reais, tá? Os complexos a gente mexe com mais calma. Então, os polinômios reais de grau menor ou igual a n, lembra? Eu tenho que ter grau menor ou igual a n para poder ter o vetor nulo, né, nesses polinômios. Então, esses polinômios vão ter dimensão n mais 1. Por quê? Porque eu vou ter todas as n potências de t, então t elevado à primeira, t elevado à segunda, blá blá blá, até t elevado a n. Tem um n aí. Só que eu tenho que ter também o termo constante do meu polinômio. Então tem que ter um 1 ali no meio, no começo, ou em algum lugar. Então, eu vou ter n mais 1. Polinômios de grau
menor ou igual a n tem dimensão n mais 1. Também pego a base canônica aí, que é fácil da gente verificar, né? Caso curioso, o espaço vetorial que tem apenas o vetor nulo, ele vai ter dimensão 0. Por quê? A base dele vai ser o conjunto vazio. A gente meio que dá uma abusada da notação nas definições assim, mas pensa o seguinte. Pensa o seguinte, eu não posso ter o vetor nulo numa base, porque qualquer conjunto que tenha o vetor nulo é LD. Então, a base não pode ser o vetor nulo. Não pode ter o vetor nulo. Não tem mais nenhum elemento no espaço vetorial. E eu posso pensar o seguinte, o único elemento que está em todos os espaços vetoriais, a interseção, eu posso pensar o seguinte, a interseção de todos os espaços vetoriais que contém um conjunto vazio, né? Então, vou pegar o conjunto vazio. O conjunto vazio, eu posso pensar nas combinações lineares que esse cara faria, né? Não faz nenhum vetor. Mas para ter um espaço vetorial tem que ter o vetor nulo, né? Então, a gente meio que convenciona, mas dá para argumentar com alguns... Quando a gente constrói a teoria dos conjuntos a partir de uns princípios um pouquinho mais trabalhosos, dá para argumentar um pouquinho mais detalhado isso, mas a gente pode convencionar, muito bem fundamentado, com alguma razão, que o espaço vetorial que tem somente o vetor nulo tem dimensão 0. Né? E aí, como dimensão 0 e a dimensão é o número de elementos da base, a base vai ser o conjunto vazio. Né? Então, essa é uma convenção que a gente acaba colocando aí para completar as coisas também. Certo? Bom, não precisa gerar necessariamente esses grandes espaços vetoriais. Né? Qualquer subespaço também é um espaço vetorial. Se ele é um espaço vetorial, ele tem direito a tudo que o espaço vetorial tem. Conjunto gerador, base, aquele teorema lá do começo vale, o teorema da invariância vale também. Né? Então, se ele tem base e ele é finitamente gerado, ele vai ter dimensão. E eu vou poder calcular a dimensão. Então, por exemplo, vamos pegar um subespaço das matrizes 2×2. O subespaço são as matrizes 2×2 que são simétricas, ou seja, se eu pegar a transposta, ela não muda. Né? Então, esse subespaço vai ter dimensão 3, porque a base vai ser a base que tem 1 na diagonal, depois 0, né, no resto. Depois o outro elemento é 1 na outra ponta, ali, e no meio eu tenho a diagonal inversa, que tem os dois elementos iguais. Né? Então, todas essas matrizes aí são simétricas, só vou poder ter matrizes simétricas na base, porque se eu estou olhando o subespaço das matrizes simétricas, eu só vou poder olhar o subconjunto. Qualquer conjunto gerador das matrizes simétricas vai ter que ter apenas matrizes simétricas. Então você vê que essas três matrizes aí são todas simétricas, e esse conjunto vai ser LI, verifique, e ele vai gerar todas as matrizes simétricas, verifique também, certo? Outro exemplo, um exemplo clássico que pega a gente. Um exemplo clássico que pega muita gente, né? Se pegar o plano x igual a y, né, do R3, esse cara vai ter dimensão 2, porque eu posso descrever esse cara, posso construir esse cara usando o plano x igual a y. Não. Agora tem esse aqui pega muita gente. Né? Vou pegar no R3, o espaço vetorial R3, e o subconjunto do plano x igual a y. Então, dos pontos que tem coordenadas x igual a coordenada y. Esse cara vai ter dimensão 2, porque eu consigo escrever esse plano usando dois vetores, os dois vetores diretores desse plano, né? Que vão ser 1, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? Esses caras vão ser geradores desse plano, e eles são LI. Né? Você pode testar isso aí, e eu só tenho dois elementos na base, dois vetores na base, então esse cara vai ser de dimensão 2. Mas cuidado, ele não é o R2. Né?
Não é o R2, porque eu tenho 3 números. Eu tenho uma trinca de números reais. Apesar da dimensão desse plano ser 2, ele não é o R2. Mas eu posso fazer uma associação, uma relação, tem gente que chama de mapeamento, né, entre esse plano e o R2, mas isso vai ficar mais para frente, mas dá para a gente fazer. Porque eu só preciso de 2 números para descrever a posição de qualquer ponto desse plano. Né? Qualquer elemento desse plano eu só preciso de 2 números para descrever. Então, dimensão 2. É outra maneira também da gente falar. Isso aí que a gente vai ver isso quando falar das coordenadas. Né? Posso pensar agora nos polinômios de grau 3, por exemplo. Né? Então, a gente viu lá os polinômios de grau 3. Na verdade, grau menor ou igual a 3, tá? Com a minha restrição de que eles têm que passar pela origem. Né? Então, se eu calculo o valor do polinômio em 0, o polinômio tem que dar 0. Ou seja, o termo constante do polinômio é 0. Isso é um subconjunto. Né? E aí ele vai ser um subespaço de dimensão 3. Porque eu vou pegar os polinômios de grau menor ou igual a 3, escrever a base canônica, só que eu não posso ter o termo constante. Então eu tiro esse cara, eu tiro 1 do conjunto. Sobra só o t ao quadrado e t ao cubo. 3 elementos. Esse cara vai ser uma base, ele vai gerar esse espaço e vai ser LI. Né? Então ele vai ser uma base. Isso aí, já sabe. Você que tem que verificar. Certo? Então, a gente viu esses exemplos aí. Agora tem um outro teorema muito interessante que vai ajudar a gente a entender uma técnica para construir bases, para encontrar bases, para lidar com subespaços. Né? Então, eu vou começar com um lema, e aí desse lema eu vou passar para o teorema. E aí, de novo, né, palavras bonitinhas. O corolário era a consequência do teorema. O lema é um teoremazinho mais curto que serve para a gente. Ele serve como um passo para a gente explicar ou demonstrar outro teorema. Tá? Então, primeiro lema. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar um conjunto S com M elementos. Esse cara é LI, eu escolhi ele como LI. E ele está no espaço vetorial V, que é finitamente gerado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor que não está no espaço gerado por esse S, por esses vetores V aí. Então eu vou pegar um U que não é combinação linear dos S's. Bom, esse cara, na hora que eu colocar esse U no conjunto S, e fizer um novo conjunto, né, que tem os V's de 1 até M e o U, esse conjunto vai ser LI. Meio que por construção, porque para ser LI, tem 2 maneiras de eu ver. Né? Ou eu não consigo formar o vetor nulo com uma combinação linear sem que todos os coeficientes sejam 0. Ou eu posso pensar o seguinte, nenhum desses vetores é combinação linear de nenhum dos outros. E aí, por construção, eu faço isso, porque eu tenho M vetores que geram um subespaço. Aí eu pego um vetor que não é gerado por esses caras, que não é combinação linear desses, e coloco no conjunto, por construção, esse cara é LI. Né? Então, é isso. Eu escolho com cuidado um vetor que vai dar o conjunto LI. Como que eu escolho isso? Eu pego um cara que não é combinação linear dos que já estão lá. Então, isso garante para mim que eu vou criar um conjunto LI. O que esse lema fala pra gente? Que eu sei fazer um conjunto LI, acrescentar um conjunto LI quando possível, quando dá para fazer isso. Né? Que lembra, os conjuntos LI têm um tamanho máximo. Né? Eu não posso passar da dimensão do espaço. Então, se o conjunto LI tem menos elementos que a dimensão do espaço, aí vem o teorema do completamento. Né? É quase automático. Né? Se um conjunto LI tem menos elementos do que a dimensão n do meu espaço vetorial, eu posso completar esse conjunto com novos elementos até formar uma base do V. E essa base vai ter que ter n elementos. Né? Então, quer dizer, qualquer subespaço, qualquer conjunto, na verdade, LI, eu consigo completar para ser uma base do meu espaço vetorial. Certo? Como é que eu faço isso? Vou pegar, meu espaço vetorial tem dimensão n de navio. Né? Eu vou pegar um conjunto LI de vetores que tem m elementos. Claro que m tem que ser menor do que n, porque senão não é LI. Né? Menor ou igual. Né? Então m não pode passar de n. Mas, aí vamos olhar para o caso. Vamos começar o caso mais fácil. Se esse conjunto LI que eu peguei for gerador do V, acabou, ele é base, pronto. Eu posso completar fazendo a operação de não fazer nada. Fiz alguma coisa, não fiz nada. Né? Então, e aí ele gera a base e pronto, beleza. Né?
Então agora a gente vai se preocupar com os conjuntos que têm menos elementos do que o número de elementos da base, do V, né? Do que a dimensão do V. Então vou pegar o seguinte. Se o conjunto S não gera se o conjunto S não gera o espaço V, quer dizer que, por definição, né, vai ter vetores de V, vai existir vetores de V que não estão no espaço gerado pelo S. Ou seja, vai ter vetores de V que não são combinação linear do S. Então eu vou pegar esse cara e vou chamar de UM+1. Né? Então, vou pegar esse cara e, usando o nosso lema lá, né, eu vou colocar esse cara nesse conjunto que eu tinha antes. Colocar no S, eu vou conseguir um novo conjunto. E esse conjunto vai ser LI, por causa do lema, né, por construção. Conjunto LI, nenhum dos elementos é combinação linear dos outros. Se eu estou pegando um cara que eu escolhi que não é combinação linear dos que estão lá, e coloco ele nesse conjunto também, esse conjunto continua sendo LI. Beleza. E aí o que eu faço? Volto para o passo 2. Esse novo conjunto gera V? Se gera é base. Se não, tem algum vetor de V que não é combinação linear dos vetores que já estão lá, que eu posso colocar lá sem fazer esse conjunto deixar de ser LI, e aí eu consigo aumentar esse conjunto, completar esse conjunto, até uma hora que eu chego num conjunto que gera o V. Como é que garante que eu vou chegar nele? Ora, porque a única maneira de eu ter um conjunto LI dentro de V é se esse conjunto tiver um número de elementos menor ou igual à dimensão do V. Na hora que eu chegar no número de elementos igual à dimensão do V, eu vou ter um conjunto LI que tem o mesmo número de elementos do que V. Esse cara vai ser base de V. Né? Eu posso usar esse teorema do completamento para provar também isso. Né? Eu posso provar que qualquer conjunto LI com número de elementos igual à dimensão do espaço é base desse espaço. Desculpa, qualquer conjunto de elementos LI, cuidado, qualquer conjunto de elementos LI com número de elementos igual à base do igual à dimensão do espaço, esse cara vai ser base, obrigatoriamente. Não preciso nem testar esse gerador. LI e tem o mesmo número de elementos que o conjunto, que a dimensão, voltando. LI e tem o mesmo número de elementos que a dimensão do conjunto, é base, acabou, por causa desse teorema. Porque olha só, vamos pensar assim, vamos construir uma base. Vamos supor que eu saiba magicamente pegar elementos que não são combinação linear. Posso fazer isso, né? Então pego um cara, que não é o vetor nulo, nunca vou pegar o vetor nulo. Pego um elemento. Qualquer conjunto com um elemento é LI. E aí eu consigo, usando o teorema do completamento, pegar um outro elemento que não é linearmente dependente desse, colocar no conjunto. Agora tem dois elementos. Se a dimensão do espaço for maior que 2, eu posso pegar um terceiro elemento que não é combinação linear desses dois, colocar no conjunto. Até eu formar um conjunto LI que tem o tamanho, o número de elementos igual à dimensão do espaço. Né? Legal, né? Como eu construí o conjunto LI, automaticamente esse cara vai ser base do espaço. Né? Algumas consequências disso, né? Corolários, palavra bonita. Tá? Vamos pegar um subespaço agora. Eu tenho um espaço vetorial, eu sei que ele é finitamente gerado, eu sei a dimensão dele. Né? Lembra, a dimensão é um número, que é o número de elementos. Quando eu falo a dimensão de um espaço, é isso. Então, eu sei a dimensão do espaço vetorial e eu tenho um subespaço lá, W. Né? Se o espaço vetorial V é finitamente gerado, o W tem que ser finitamente gerado. Porque olha só, W vai ter uma base, porque ele é um subespaço, ele é um espaço vetorial. Ele tem que ter uma base. Ou seja, existe algum conjunto que gera o W e que é LI. Só que eu sei que todo conjunto, todo elemento de W está em V. E nenhum conjunto de V que seja LI pode ter mais elementos do que a dimensão de V. Então, obrigatoriamente, se W tem base, a base de W tem que ter no máximo tantos elementos quanto os elementos de V. É isso que o corolário 2 fala. Né? Então, não só o W é finitamente gerado, quanto
a dimensão do W não pode ser maior que a dimensão do V. Porque senão eu teria uma base, que é LI, que tem mais elementos do que a base do espaço que grandão de fora. Não faz sentido. Né? Então, a dimensão do subespaço é menor ou igual à dimensão do espaço vetorial. E a igualdade, corolário 3. A igualdade só acontece quando o subespaço é o próprio espaço vetorial. Lembra, um espaço vetorial é subespaço dele mesmo. Né? Então, se a dimensão de um subespaço é igual à dimensão do espaço que eu contém, então esse subespaço é igual, cara. Não tem jeito. Por quê? Porque eles vão ter a mesma base, eles vão ter o mesmo conjunto gerador. Né? Se eu tenho um conjunto LI, a base do W e a base do V, só que os dois têm o mesmo número de elementos, ora, um gera o outro. Né? Então, as dimensões vão ser iguais. Ou seja, se eu tenho um espaço que é um subespaço W, que é realmente um subespaço próprio, tem gente que fala, né? Ou seja, que é diferente de V, obrigatoriamente a dimensão do subespaço vai ser menor que a dimensão de V, se o subespaço não for igual ao V. Então, essas são as consequências que a gente tira só do teorema da invariância e do teorema do completamento, certo? Então, bora para os exercícios, vai ter exemplos para vocês, tem exercício para vocês fazerem na trilha de aula, né? E não esqueçam, acessem lá nossa página da disciplina, esse link aí, esse endereço vai estar na descrição do vídeo e, né, naqueles izinho, naqueles botãozinho lá, que apontar direto para a trilha de aula daqui, que tem os exercícios, que tem um link para os outros vídeos, que tem os exemplos, que tem a lista, certo? Então, é isso aí, gente. Esses são a bibliografia do nosso curso, vocês já estão cansados de ver isso aí. Então, até a próxima.